A paz Boa do noite. Senhor. Amém. Quem tá nervoso? Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Você começa? Quanto tempo a gente tem? 10 minutos. Aqui é TED, né? É TED, né? Testemunhas em 10 minutos. Bom, vou começar falando sobre a minha trajetória com a Meg. E, na verdade, a minha trajetória com a Meg, ela começou muito antes da Meg. Minha trajetória com essa casa, ela começou com os nossos pastores, pastor Kleber e a pastora Cris. Eu sou cuidado pela vida deles há mais de 15 anos. Então, a gente tem muito tempo caminhando junto. E eu iniciei sendo cuidado por ele por um pequeno espaço de tempo no grupo de jovens de uma antiga igreja que a gente congregava. Fiquei pouco tempo na equipe de jovens enquanto ele era líder, e depois ele passou o cargo de líder para outra pessoa, mas tive um pouco da experiência ali. E também com a pastora Cristiane, ainda na outra congregação, na liderança do louvor também. E tem uma história que é interessante, e eu não sei se a pastora se lembra, mas lá na outra igreja eu aprendi a tocar. Ia tocar violão a primeira vez, e chegou uma época em que a gente teve uma deficiência lá de tecladistas. O tecladista que era da igreja saiu, ficou um teclado lá parado. Eu sabia tocar o básico de violão, tinha acabado de aprender. Aí eu falei, vou me arriscar a aprender a tocar teclado. Aí eu ia nos ensaios, lá o pessoal ficava ensaiando, eu ficava lá arranhando no teclado. Sabia de nada, não sabia como funcionava. E aí teve um ensaio que o pessoal falou assim, cara, você precisa parar com isso. Não tá dando certo, tá atrapalhando. E a pastora Cristiane falou assim, não, deixa ele tocar. Precisa aprender. Deixa ele. E hoje eu toco graças a isso, né? Porque teve alguém que não me deixou parar quando outras pessoas quiseram que eu parasse. Quando foi o meu começo dessa trajetória. E com os nossos pastores e com essa casa eu aprendi muito. Aprendi sobre a importância da vida inserida no corpo de Cristo. É uma frase que, né, todos nós sabemos de cor aqui, que não existe vida fora do corpo. E foram os pastor Kleber e a pastora Cris que me inseriram no meio desse corpo, que nos ensinaram a viver em corpo, a servir a cada membro. Então, se hoje eu posso servir a vocês, se hoje eu posso ser servido por vocês, eu devo honra à vida dos nossos pastores. E com essa casa eu fui ativado meu ministério, fui ativado aos estudos, né? Os nossos pastores, eles sempre, como pais apostólicos, eles sempre apontaram para nós a importância dos estudos, a importância de nós continuarmos estudando, continuarmos aprendendo, tanto o conhecimento espiritual quanto o conhecimento natural. E aí, ainda lá na outra casa eu fui ativado, fui enviado aos estudos, e hoje eu sou formado, sou advogado e sou casado com essa linda mulher, a mulher mais linda dessa casa. Amém? Uma salva de palmas para Gabriela. Aos jovens, sabe onde que eu encontrei a minha esposa? Servindo na igreja. Foi um breve testemunho fora, né? Nós nos conhecemos servindo. Enquanto nós cuidávamos das crianças na igreja, enquanto estava tendo um encontro de casais lá na outra igreja, né? Os casais foram para um canto e a gente ficou cuidando das crianças juntos. E foi ali que a gente
iniciou o nosso relacionamento. Então, a vida ela se encontra dentro do corpo de Cristo. Os relacionamentos se unem dentro do corpo de Cristo. E com essa casa, eu aprendi a ser... Acho que eu estou falando demais já, né? Vamos lá, vou acelerar um pouquinho. Eu aprendi o exemplo de servir com cada um de vocês. Com o pessoal da diaconia. Nossa, o negócio aqui tá muito chique, hein? Olha só, tem um cronômetro aqui, ó. Caramba! Aprendi o exemplo de servir com os nossos pastores. Aprendi com a liderança dessa casa o exemplo de servir uns aos outros. O exemplo de aliança, irmãos. O que eu aprendi com os nossos pastores, com a liderança dessa casa, a importância de ter uma aliança com pessoas de propósito, eu poderia ficar aqui horas e horas falando, mas a Duda não me deixa. Com os nossos pastores ainda e com essa casa, eu aprendi o exemplo da obediência. A obediência que ela nos impulsiona a um novo nível. Em 1 Coríntios 4:15, a palavra diz: embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo os gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Essa foi a palavra de Paulo à igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto estava ouvindo muitas vozes. E nessa casa eu aprendi a dar ouvidos a uma só direção, a uma só voz. Eu posso aprender sobre o Evangelho com muitas pessoas. Eu posso estudar sobre o Evangelho com muitas pessoas, mas eu não tenho muitos pais. Na verdade, eu só tenho um pai espiritual, o pastor Kleber e a pastora Cristiane, né? E tenho os meus pais naturais que também me dão direção. E essa é uma palavra que eu quero deixar para vocês hoje nessa casa. Vocês podem aprender com muita gente, muitas pessoas, mas, assim como Paulo falou, nós não temos muitos pais. Nós não temos como ouvir muitas vozes para dar direção ao nosso caminhar. Amém? E recentemente nós tivemos, eu e a Gabriela, o nosso envio para cuidar dos teens. E foi um desafio, tem sido um desafio, mas tem sido prazeroso para nós. O pastor Kleber, a pastora Cris, eles viram em nós muito mais do que o que nós víamos em nós mesmos. Enxergaram além, né? E nós somos gratos por isso, porque nós estamos sendo forjados a crescer por meio de um envio. E não existe outro modo, irmão. Você não cresce sem envio. Você não frutifica sem envio. Eu aprendi também a ter um compromisso integral com Cristo e, por consequência, um compromisso integral com a igreja. Eu aprendi com os nossos pastores, aprendi com a liderança, aprendi com cada irmão nessa casa o exemplo de servir sem medir esforço. Não arrumar desculpas no servir. Servir doando todo o meu tempo, doando os meus recursos e doando a minha força de trabalho. Amém? Esse é um breve testemunho da minha vida nessa casa. Eu tenho muito a agradecer a cada um de vocês. A cada um de vocês mesmo. Sem vocês eu não sei onde eu estaria nessa noite. Um abraço em todos vocês. Quanto tempo sobrou para mim? Mas eu queria falar assim de algo que o Senhor ele restaurou na minha vida, que foi a identidade, né? Porque eu não sabia quem eu era, né? Não me sentia amada, não me sentia aceita, não me sentia pertencente, né? E o Senhor ele trouxe uma restauração assim muito forte, né, sobre a minha vida, através da paternidade, né? Porque a paternidade ela é uma ponte que nos conecta ao Senhor. E eu tenho sido conectada ao Senhor, né? E quando eu fui conectada ao Senhor, o Senhor ele me revelou quem eu era nele. E eu me lembro que quando eu comecei bem novinha, né? Casei nova, e aí eu sempre guardava as coisas para mim, né? Sempre ficava guardando. E isso me fazia tão mal, né? Tão mal, até quando eu encontrei, né? Uma pessoa de confiança, né? Quem o Senhor nos apresentou. E aí eu fui, né? Pude confiar o meu coração, pude conhecer cada vez mais aquilo que o Senhor tinha. E aí, né, eu sempre em vida e corpo, nunca deixei de participar do corpo,
Nunca deixei de estar em mesa. Sempre que acontecia alguma coisa, eu sempre ia para a mesa, eu sempre falava. Nem que seja aquele nada a ver, né? A gente fica sempre preso. Nossa, mas nada a ver falar isso. Mas eu falava. Eu falava aquilo que eu sentia, aquilo que estava acontecendo. E o Senhor, Ele trouxe luz. Até que o Senhor trouxe luz, né? Eu me lembro que eu estava em casa, né? Eu chorava muito. Porque, eu até falava para o Miquel, eu não sou amada. Eu falava para ele me aguentava. Ele me ajudava. É sério, é engraçado, mas na época, né? E eu chorava, eu não me sinto amada. E aí ele falou assim, você é sim, porque você é filha, né? E aí, através da paternidade, eu pude ser reconectada com o Senhor, né? Conectada com o meu Pai, né? Aquele que me ama, aquele que nos faz pertencente, aquele que nos põe na mesa, nos põe, né? Nos coloca na mesa junto e fala, você é filha, né? Você é amada. E uma palavra que o Senhor, Ele trouxe para mim, Ele falou assim para mim, tudo que faltou na construção da sua identidade e tudo que faltou acerca de quem você era, foi suprida na cruz e habita em você. E o Senhor, Ele me trouxe essa palavra muito forte, né? Tudo que você precisa está dentro de você. Eu sou o seu pai. E o Senhor, Ele me trouxe essa restauração de paternidade, né? Hoje eu me sinto amada, me sinto pertencente, porque eu não desisti da vida em corpo. Foi difícil, mas eu vim. Foi difícil, mas eu estive em mesa, falando aquilo que eu estava sentindo, sempre em corpo. Acho que a última vez que a gente faltou foi quando a gente ficou com Covid em 2020, que a gente teve que ficar obrigado em casa. Foi a última vez que a gente faltou no culto. Sobre viver em corpo, né? Às vezes até em casa. A gente, quando às vezes está cansado, a gente fala assim, amor, vamos ficar em casa hoje. Aí olha um pra cara do outro, começa a dar risada. Fala, que ficar em casa? Eu não tenho nem direito. A gente não consegue desgrudar do corpo de Cristo. E aí, né, através da rendição, né, porque o Senhor, Ele trouxe uma palavra, ele falou muito forte comigo, né, tem falado comigo que a nossa maior libertação que nós podemos experimentar é o nosso posicionamento. E quando nós nos rendemos a este lugar, nós experimentamos sim da restauração da identidade. Nós experimentamos sim do amor do Senhor sobre nossas vidas, através da nossa rendição e através do nosso posicionamento, porque nós somos filhos. Amém? E é isso. É isso. Amém?